Salve, salve amigos e amigas que têm paixão por loteca. Bem-vindos aqui a mais um vídeo, pessoal. Gravando aqui no meio de semana, né? Loteca 1052. Estou gravando aqui nessa manhã de terça-feira. Um tempo mais curto, né? Pra gente fazer esse jogo, né? Mas não poderia deixar também de gravar, né? É um concurso que está valendo aí a 1.300.000. Então, também acredito que posso tentar contribuir de alguma forma aí, mesmo com o pouco tempo que tem, né? Porque esse jogo aqui vai se encerrar às 18 horas dessa terça-feira, né? Então você pode fazer seu jogo da lotérica aqui hoje, terça, até às 18 horas, seja na lotérica ou seja no site, né? No canal eletrônico aí da Caixa, certo? Eu vou trazer aqui o meu palpite aqui, um volante de 3 duplos, né? Valendo 1.300.000, né? Os 3 duplos aí vai custar R$ 12, certo? Então, vou passar meus palpites aqui e já vou pedindo também para você deixar o like no vídeo, né? Dê uma curtida aí, dê um joinha aí, como a gente sempre pede, porque é importante para o YouTube entender que você gosta de loteca, certo? Se inscreva no nosso canal também se você não for inscrito ainda e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que você sabe que gosta de loteca, beleza? Vamos para o jogo 1 aqui, pessoal. Aqui nós temos o Campeonato Brasileiro, né? Nesse meio de semana aí nós teremos Brasileirão, Série A e Série B. Também nós teremos aqui um jogo da Liga dos Campeões e um jogo da Liga Europa, certo? Então a maioria aqui é Série A e Série B, que vai ter rodada no meio de semana. O Palmeiras aí recebendo o Grêmio, né? Sem dúvidas aqui, pessoal, o Palmeiras é muito favorito, né? E aí no seco eu vou de coluna 1 aqui no Palmeiras, né? Acredito que qualquer resultado fora disso aqui vai ser uma surpresa ou até mesmo uma zebra, né? Se o Grêmio chegar a ganhar, né? Então eu vou aqui de coluna 1 aí, vitória do Palmeiras. No jogo 2, aqui nós temos um jogo de Liga dos Campeões, um clássico, né? A equipe do Milan recebendo aí a Inter de Milão. Aqui já é o jogo de mata-mata, né? Além de ter a rivalidade, né? Entre os dois aí, histórica, é um mata-mata, né? Então é uma vale classificação, né? E a eliminação para quem ficar de fora aí. Então aqui, pessoal, eu vou gastar meu primeiro duplo, certo? Analisando aqui a situação dos dois times, eu já vi ali a informação que o Milan provavelmente vai ter um desfalque muito importante, né? Seu atacante aí, o Rafael Leão. E então aqui eu vou de duplo, eu vou de coluna do meio, empate, e vou de coluna 2, Inter de Milão. Certo? Nos últimos jogos a Inter de Milão tem levado a melhor aí sobre o Milan, né? Mas também pode dar um empate, que é normal. O mata-mata é 2 jogos, né? Ida e volta. Então aqui meu duplo vai ser coluna do meio, empate, ou coluna 2, Inter de Milão. Meu primeiro duplo aí. Vamos aí para o jogo 3, Campeonato Brasileiro da Série A. O Internacional de Porto Alegre recebendo aqui o Atlético Paranaense. O Internacional, que no Brasileirão vem de derrota, né? Perdeu para o São Paulo, jogando como visitante. E o Atlético Paranaense vem de vitória, né? Jogou em casa no domingo contra o Flamengo, venceu de virada por 2-1. Aqui eu vou gastar mais um duplo, certo? Eu vou de duplo aberto, que é coluna 1 ou coluna 2, né? Coluna 1, vitória do Internacional, que joga em casa, precisa vencer. Mas aí eu lembro que o Internacional nos últimos jogos não vem muito bem. O Internacional não tem jogado bem nos últimos jogos, até dentro de casa, né? Então não vem convencendo muito. Pode ganhar por jogar em casa, por ter a obrigação, o apoio da torcida, para tentar se recuperar aí da derrota. Mas eu também vou de coluna 2, porque o Atlético Paranaense pode surpreender. E é um resultado também de surpresa para a maioria dos lotequeiros, né? Já até olhei ali a votação popular na enquete do site Vovoteca, né? Então a maioria dos lotequeiros não está acreditando no Atlético Paranaense. Eu acredito que pode acontecer sim, até pelo momento ruim do Inter também, né? Tenho assistido os jogos do Inter, não tenho gostado muito. Então, pode ser que aconteça essa coluna 2 aí e derruba muita gente. A gente tem que buscar aí um resultado diferente também, né? Então, vou de duplo aberto aqui no jogo 3. Coluna 1, vitória do Inter, ou coluna 2, vitória do Atlético Paranaense.
No último jogo, como visitante, isso pela Libertadores, o Atlético Paranaense venceu fora de casa, viu? Venceu o Libertad do Paraguai. Então, pode sim acontecer aí. Eu vou tentar e vou torcer, inclusive, por esse resultado diferente aí. Vamos para o jogo 4 aí. O Bragantino recebendo a equipe do América. O Bragantino que na última partida empatou com o Grêmio, se eu não me engano, fora de casa. Foi até uma partida boa, né, movimentada, acho que foi 3-3, né, muitos gols. E o Bragantino precisa voltar a vencer, né, pessoal? Já havia perdido em casa, né, no último jogo que teve como mandante, né, perdeu do Cruzeiro. E aqui jogando em casa ele tem que voltar a pontuar aí, né, como mandante. A equipe do América realmente vem muito mal. A equipe do América nos últimos resultados aí, né, só resultados negativos, né? Inclusive pelo Brasileirão meio de semana. Aliás, no domingo, né, domingo de manhã, perdeu, né? O América conseguiu perder em casa da equipe do Cuiabá. Né? Acredito que foi até um dos resultados que ajudou a fazer com que a Loteca acumulasse, né? O América saiu ganhando, jogando em casa, fez 1-0 e depois tomou o empate e tomou a virada, inclusive com o goleiro expulso, né? Já é um desfalque para esse jogo também. O goleiro Matheus Clavicchioli foi expulso, né? Não vai jogar essa partida. No seco aqui, eu vou de coluna 1. Vou de Bragantino, né? Vou confiar no Bragantino muito pelo mau momento do América, né? Que o Bragantino também é um time que deixa a desejar quando é favorito em casa, né? Mas aqui eu vou confiar nele porque o América vem mal aí, né? Então, coluna 1 no jogo 4. No jogo 5 aí, a equipe do Santos, jogando em casa, recebe aí a equipe do Bahia, né? Santos como mandante, sempre é um bom mandante, né? Mesmo não tendo um time tão bom assim o do Santos, né? Mas como mandante é onde ele costuma sair melhor. Ele está recebendo o Bahia. O Bahia que começou mal o campeonato, né? Perdendo, mas depois se recuperou, né? Venceu o Vasco jogando no Rio de Janeiro e nesse final de semana venceu a equipe do Coritiba, né? O Bahia vem aí de 2 vitórias seguidas no campeonato. Aqui eu já vou gastar o terceiro duplo, né? Meu terceiro e último duplo, já no jogo 5 aí, eu vou de coluna 1 e coluna do meio, certo? Vou de coluna 1 no Santos aqui por ser mandante, mas também vou de coluna do meio, né? O Bahia tem melhorado, pode ser sim que o Bahia consegue fazer um bom jogo, pelo menos segurar um empate, porque a equipe do Santos não é tão qualificada assim, né? Então pode ser um jogo de empate aí. Então coluna 1 e coluna do meio, né? Ou vitória do Santos ou empate. É o meu terceiro duplo aí no jogo 5. Então daí para baixo agora a gente vai com um palpite único, né? Palpite seco, mas tentando analisar aí, passando a minha ideia para vocês. No jogo 6 aí, o Brasileirão Série B, a equipe do Ceará recebendo a equipe do Vitória. O Ceará que ainda não conseguiu deslanchar aí na Série B, né? Ele estava dividindo a atenção ali com a Copa do Nordeste, né? Ele foi campeão da Copa do Nordeste, né? E agora está focado 100% na Série B. Mas na última partida, por exemplo, ele jogou de visitante, né? Contra a Ponte Preta, se eu não me engano, empatou, inclusive eu cravei seco esse empate, né? Foi na loteca no final de semana e acertei, né? Aqui ele está recebendo o Vitória 100% aí na Série B, né? O Vitória que começou a temporada, né? O ano muito mal, né? Tanto no estadual, Campeonato Baiano, quanto na Copa do Nordeste, o Vitória estava muito mal, mas nessa Série B o Vitória vem aí de 3 pontos seguidos aí, né? Não perdeu ainda, só vitórias, tanto dentro de casa quanto fora de casa. O Vitória vem muito bem aí, sempre vencendo. Mas aqui vai ter uma partida difícil, né? A equipe do Ceará é uma boa equipe, né? Ainda mais jogando em casa e precisando também crescer no campeonato, né? Então o Vitória vai ter dificuldades aqui. No seco, pessoal, eu vou de coluna do meio, certo? É um jogo até para triplo aqui, né? Considerando o bom momento do Vitória, pode ser que dá uma coluna 2, né? Futebol acontece de tudo, né? E pode ser também que o Ceará vença em casa, porque é normal. Mas aqui no seco eu vou de meu triplo de pobre aí, coluna do meio, e eu acho que vai ser uma partida equilibrada no jogo 6. Vamos aí ao jogo 7. Voltamos aí para a Série A do Brasileirão. A equipe do Cuiabá recebendo aí o Atlético Mineiro, né? O Cuiabá que
sempre é um bom mandante, né? Mas na última partida em casa ele perdeu do Grêmio. Ele já tinha empatado 2 em casa e acabou perdendo do Grêmio. E nesse final de semana surpreendeu vencendo como visitante, né? Venceu o América Mineiro de virada. Um grande resultado aí para o Cuiabá, né? Conseguiu 3 pontos fora de casa. E a equipe do Atlético Mineiro, que se a gente for colocar no papel aqui, é uma equipe melhor do que a do Cuiabá, né? Mas a equipe do Atlético Mineiro é melhor apenas na teoria, né? Porque jogando, né, em campo ali, o time não dá muito certo, né? O time não passa confiança para ninguém, né? E o Atlético Mineiro, na última partida, agora perdeu para o Botafogo, né? Perdeu como visitante. E aqui ele vai ter mais uma partida de visitante. No seco, eu vou de coluna do meio, empate também, né? O Cuiabá costuma empatar muitos jogos dentro de casa, e aqui ele vai pegar uma equipe mais qualificada teoricamente do que ele, né? Acredito que o Cuiabá não vença, mas também pode não perder, porque o Atlético Mineiro também é um time muito inconstante. Então por isso que eu optei pelo empate seco aí, coluna do meio no jogo 7. Passados aí metade dos jogos, pessoal, lembrar vocês aí, né, quem quiser e quem puder apoiar o canal, né, aí abaixo tem a chave Pix aí nos comentários, né, quem quiser fazer a sua contribuição aí a partir de R$ 1, contribua com o canal, certo? Faz um Pix aí para poder apoiar aqui o nosso trabalho, certo? Mas é quem quiser ou quem puder. Quem não puder também não tem problema nenhum, a gente continua junto aqui da mesma forma, certo? E deixe também os comentários aí, o palpite de vocês aí, né, pessoal? Muita loteca muito próxima uma da outra, né? Os concursos aí não tá dando tempo nem a gente respirar direito, mas deixa a opinião de vocês sobre os jogos aí, deixa os palpites aí nos comentários. No jogo 8 aí, o Flamengo recebendo a equipe do Goiás. O Flamengo aqui jogando em casa é muito favorito, né, pessoal? Até porque o Flamengo vem de derrotas, né? O Flamengo tem apenas uma vitória nesse campeonato brasileiro, né? Depois disso ele perdeu as outras aí, e, inclusive no final de semana que ele perdeu para o Atlético Paranaense, né, como visitante. Então aqui o Flamengo tá sofrendo muita pressão, né, tem muita obrigação de vencer e jogando no Maracanã, então é muito favorito. A equipe do Goiás, que vem de derrota também, né, perdeu para o Palmeiras, né, perdeu jogando em casa, perdeu de goleada para o Palmeiras, então historicamente também o Goiás é um freguês do Flamengo jogando no Maracanã, né? O Flamengo sempre se dá bem contra o Goiás no Maracanã. E aqui, com toda essa obrigação, né? Mesmo o Flamengo tendo desfalques, né? Tem desfalques importantes, né? E, por exemplo, o Gerson, né? Que não vai jogar por agora. Mas também tem retornos, né? Se for olhar em relação ao jogo passado, né? Na partida passada, o atacante Pedro não atuou, mas ele volta nessa partida do meio de semana, né? Já é um reforço para o Flamengo aí. Então, no seco, coluna 1 aí, vitória do Flamengo no jogo 8, porque precisa muito vencer, precisa pontuar, né? Vamos para o jogo 9 aí, também Série A. O Cruzeiro recebendo aí a equipe do Fluminense. Cruzeiro que está bem no campeonato, né, pessoal? Cruzeiro que tinha vencido o Bragantino fora de casa, venceu em casa, né, novamente, né, agora no final de semana, né? Então o Cruzeiro está bem no campeonato e aqui joga em casa novamente. A equipe do Fluminense é uma ótima equipe, né? Uma das melhores equipes do campeonato, certo? Apesar que o Fluminense ele já vem de 2 partidas sem vencer nesse campeonato, né? Uma que ele perdeu por Fortaleza porque ele poupou os jogadores pensando na Libertadores, ele perdeu por Fortaleza, e nessa rodada passada do final de semana ele empatou com o Vasco, né? Porque clássico, né? Um jogo sempre difícil, né? E aqui no seco, pessoal, eu vou de empate, certo? É mais um jogo para triplo, né? Pode acontecer do Fluminense voltar a vencer no campeonato, tem bola para isso, né? Tem jogado muito bem com o Fernando Diniz, pode ser que ele vença e dê coluna 2. Pode ser também que o Cruzeiro vença novamente porque está num bom momento, joga em casa, né? O apoio da torcida. É um jogo para triplo, qualquer coisa pode acontecer. E eu, nesses jogos assim, eu costumo visar o equilíbrio e optar pela coluna do meio aí, empate, triplo de pobre aí, certo? No jogo 9. No jogo 10 aí, a equipe do Sport recebendo o Tombense, aqui é pela Série B, né? Então, aqui o Sport para mim ele é muito favorito, né? Um bom time, né? Principalmente jogando em casa, um ótimo mandante, está fazendo uma temporada boa até aqui, né? O Sport
que tem um dos melhores ataques aí do campeonato. Aliás, um dos melhores ataques do Brasil, né? Somando todos os campeonatos, né? O campeão estadual e vice-campeão da Copa do Nordeste, né? Chegou na final, mas perdeu nos pênaltis para o Ceará. E o Tombense, que mais uma vez não conseguiu vencer em casa, né? Tombense não tem conseguido vencer nos últimos jogos e aqui como visitante vai ser difícil para ele. Então, no seco, eu vou de Sport, coluna 1 no jogo 10. Jogo 11. Juventus da Itália recebendo o Sevilha aí da Espanha. Aqui é um jogo pela Liga Europa, né? Também é um jogo de mata-mata, né? É jogo de ida e volta. No seco, pessoal, eu vou de coluna 1 aí, né? Juventus precisa vencer, né? Como é mata-mata, né? 2 jogos, então ele precisa vencer em casa, né? Que é para dar esse passo importante na classificação. Então, eu vou de coluna 1 aí, vitória da Juventus no jogo 11. No jogo 12, aí nós voltamos aqui para o Brasil, Série A do Brasileirão, o Botafogo recebendo aí o Corinthians. O Botafogo está num ótimo momento, né, pessoal? É o líder do campeonato brasileiro, né? Vem de vitórias aí, né? Tinha vencido o clássico contra o Flamengo. Nesse final de semana já venceu novamente, venceu o Atlético Mineiro, né? E o Corinthians, pelo contrário, né? O Corinthians está num mau momento, né, pessoal? O Corinthians já teve essa polêmica toda aí de técnicos, né? Tira um, bota o outro, veio o Cuca, né? E já saiu. Aí veio o Luxemburgo, que até agora também o Corinthians não conseguiu vencer ainda, depois dessas trocas de técnicos aí. O Corinthians jogou ontem à noite contra a equipe do Fortaleza, estava perdendo o jogo, conseguiu empatar, né? Então foi 1-1 o jogo do Corinthians jogando em casa contra o Fortaleza e por pouco não perdia a partida, né? Então o Corinthians vem numa crise aí, né? Muito mal dentro de campo. E aqui então no seco, pelo momento aí eu vou no Botafogo, né? O Botafogo é bem superior aí ao momento, ainda joga em casa, né? Com toda essa confiança, com esse embalo que o Botafogo vem aí, né? Se mantendo na liderança nesse início de campeonato. Então, confiar no Botafogo aí, coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, o Coritiba recebendo a equipe do Vasco da Gama, também Brasileirão Série A. E aqui no seco, pessoal, eu vou de coluna 2. Vou confiar no Vasco aqui, mesmo como visitante, né? Mas o Vasco tá no melhor momento, né? O Vasco tem um bom treinador, né? O Barbieri, eu gosto daquele treinador. O Vasco fez uma ótima partida contra o Fluminense, né, no clássico, mesmo o Fluminense sendo favorito, né? E o Vasco não deu moleza, o Vasco conseguiu empatar ali e eu digo que merecia até ter vencido a partida, né? O Coritiba vem de derrotas, né? O Coritiba na última visitou o Bahia, perdeu, né? Agora volta a jogar em casa tentando pontuar, mas aqui eu vou no seco. Pode ser até um seco arriscado, né? Pode ser um jogo de empate aqui, é super normal se acontecer um empate, mas eu vou optar pelo Vasco, que para mim é superior nesse momento. Então eu vou de coluna 2 aí no jogo 13. E finalmente jogo 14 aí, último jogo da grade. Aqui nós temos um duelo de tricolores, né? O Fortaleza recebendo aí o São Paulo. Aqui, pessoal, time por time, momento por momento, eu vou de Fortaleza, né? A equipe do Fortaleza, para mim, é a melhor equipe do Nordeste. Joga bem demais. Ontem contra o Corinthians, né? Mais uma boa partida que o Fortaleza fez, né? Como visitante. Poderia ter vencido a partida. Foi empate, mas é um grande resultado, né? Você conquistar um ponto fora de casa no Brasileirão tão disputado, né? E também contra uma equipe que é muito bem, assim, sendo caseira, né? Uma equipe sendo mandante, que é o Corinthians, né? Mesmo não estando num bom momento, mas o Corinthians sempre é, historicamente, um bom mandante. O Fortaleza fez uma grande partida lá. Dentro de casa, então, Fortaleza vai melhor ainda, né, pessoal? Então aqui eu vou de coluna 1 aí, né? Deixa eu colocar meu volante marcado. Vocês estão vendo aí, jogo 14, coluna 1, vitória do Fortaleza aí contra o São Paulo, né? O São Paulo que vem de uma sequência aí vinha de uma sequência assim, de empates, né? Conseguiu vencer na última partida o Internacional jogando em casa. Bom resultado também, né? Lógico, 3 pontos. Mas aqui como visitante, eu acho que o São Paulo vai ter muita dificuldade contra a ótima equipe do Fortaleza. Então,
Eu vou de coluna 1 aí no jogo 14, vitória da Fortaleza, certo? Então ficou assim marcado aí o meu volante, né? Apenas 3 duplos, joguinho barato de R$ 12, porque a gente não está podendo gastar, né? São 2 lotecas por semana, situação financeira não tá fácil, né? Então só mesmo para não passar em branco, né? Porque a gente tem que fazer a nossa fezinha, o nosso hobby. Vale aí 1.300.000, né? Então se a gente conseguir beliscar esse prêmio entre os ganhadores aí, acredito que vai dar uma força, uma ajuda para todo mundo, né? Então ficou assim, então marcado aí, né? Espero ter ajudado de alguma forma, certo? Agradecer você que assistiu até aqui, pedir novamente para deixar o like, né? Se inscreva no canal também. E é isso aí, né? Valeu, até o próximo vídeo, até a próxima loteca do final de semana, que a gente vai estar junto aqui como sempre. Boa sorte a todos.